gostaria de saudar a igreja com paz de Cristo Jesus. Obrigada, pastor, pela confiança, porque é uma grande responsabilidade estar à frente no altar do Senhor. Agradeço ao cabo de ensinamento que tem me dado este lugar. Agradeço por esse grupo maravilhoso, porque eles conseguem trazer o céu para a terra. Amém? Muito obrigada por vosso servir, vossos corações dispostos. Estar nesse altar é um sacrifício, muito jejum, muitas preparações. Não é somente vir e cantar bonito. É preciso ter o coração disposto a sacrificar o seu tempo, suas noites, o estudo da palavra, para que pudesse trazer aqui este maravilhoso som do céu. Amém? Muito obrigada. Podemos nos sentar? Alguma coisa acontecia com sua língua, ele não conseguia tirar esse poder que Deus tinha colocado nele. E o apóstolo Paulo, quando vem, ele disse que não te dei o espírito de medo. Alguma versão diz que não te dei o espírito de temor, mas aqui exatamente o medo, porque medo, ele paralisa para nós fazermos a vontade de Deus. Então, eu também me sentia assim. Eu ainda cheguei aqui, eu disse: Senhor, quem sou eu para poder estar à frente nesse altar? Mas é porque nós passamos algumas situações na vida e Deus quer nos usar na mesma situação. Amém? E a minha palavra hoje vai ser o poder de confissão que gera a regeneração. Regeneração da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso andar, do nosso falar. Regeneração total de Deus. Eu gostaria de pedir que pudéssemos abrir o Samuel, segundo Samuel. Segundo Samuel 11. Eu vou um pouco contextualizar, não é? Perdão se meu português não é muito bonito, como do nosso meritíssimo, que aliás não está. Tá. Amém. Mas acho que vai se perceber. Eu gostaria de um pouco contextualizar a história de Samuel. O Davi foi escolhido por Deus para reinar o povo de Israel. E ele tinha um coração de uma ovelha, verdadeira ovelha. E aqui no capítulo 11, no versículo 2, a palavra está a nos dizer assim: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço na casa real e viu no terraço a uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito famosa à vista.
Davi, quando os reis outros foram na guerra, ele ficou no seu palácio, passeando pelo seu terraço. Olhou lá longe uma mulher que estava tomando banho. Acredito que naquele tempo totalmente andavam despidos a tomar banho, né? E neste momento, Davi olha e vê aquela mulher. E ele manda os seus servidores nos versículos a seguir, dizendo: vão, procuram quem essa mulher é. E quando regressaram os seus servidores, disseram: aquela mulher é Betseba, a mulher de Uria. Diz a mulher de Uria. É só para ver se vocês não estão a dormir, se estão a acompanhar essa história bonita. O pecado, ele começou a entrar pela vista. A Bíblia nos ensina: vigiai e orai para não cair em tentação. A tentação do David teve início pela vista dele. E neste momento, o David, ele percebeu que era uma mulher casada, que era uma mulher de família, mas ele não se importou com isso. Ele permitiu o pecado continuar o seu processo. Sabe, o pecado, ele como a lepra. Do início fica prazeroso coçar-se, mas depois cria uma ferida muito grande. E assim foi David caminhando nesse pecado. Chamou a Betseba, deitou-se com ela e caiu em pecado. Ele caiu em pecado ou ele preparou a sua caída? Porque cair é andar, pegar a casca de banana, escorregar e cair. Isto é cair. Mas quando um homem, uma mulher, cai em pecado, não é bem assim. Falaram, se comunicaram, tomou um banho, colocou seu melhor perfume, subiu um carro, uma chapa, foi até lá para realizar o ato final. O pecado começou lá, na vista, lá no coração. Aquilo foi o final do pecado. E ainda a história vai dizendo, vai contando que quando o homem, marido da Betseba, regressa da guerra, o Davi ainda quer encobrir o seu pecado, mandando ele para casa. Vá para casa, dorme com tua mulher. Mas Uria era fiel, não é? O homem do exército de Davi era fiel a Davi. Ele disse: eu não posso ir para casa. Enquanto os meus colegas, meus amigos lá na guerra estão lutando, que Deus me livre de fazer este pecado. E ele dormiu no portão de Davi. Davi disse: e agora? A seguir ele manda Joabe, o capitão do exército, e diz: entrega esta carta a Uria, que ele vai até lá na guerra, e coloca ele para ele ser morto, lá na primeira, onde há muita guerra mesmo, você ele coloca lá à frente, logo para que ele possa morrer. E foi isso que aconteceu. E neste tempo, o Davi saiu da presença de Deus. E a caída de Davi começou com olhos, né? A vista. Ela lhe fez para cair no pecado. E termina este capítulo
Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos de Deus e termina com olhos de Deus. E aqui vem o segundo capítulo. Podemos abrir o segundo capítulo, capítulo 12. Então, o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: por causa de tão sanguinário que David era, ele tão sanguinário, David quando ia onde Deus lhe mandava, ele entrava naquela região e Deus dizia matar todos, até bois, para não se contaminar o meu povo. E nesse momento, o profeta Natan conhecia o coração de Davi. Ele usa uma parábola. Começa a lhe contar uma parábola. Havia 2 homens. Um rico, muitíssimo rico, tinha tudo na sua vida. Ovelhas, bois, cabritos. Muita riqueza naquele tempo eram animais, não é? E ele disse, mas aquele pobre, ele tinha só uma cabritinha. Uma coisa, uma cordeira, não é? Ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vendo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante. Ele está a contar a parábola onde o homem rico leva o único cordeiro que o pobre tinha e faz um banquete. Ele retira tudo que ele tinha. E neste momento, Davi ficou tão nervoso, estressado. Ele tirou a espada e ele disse, quem é este homem? Quem é este homem? Porque certamente vai morrer. E Natan responde a Davi, no versículo 7. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Primeiro ele diz, tu és o homem. E ele começa a falar sobre tudo que Deus fez para Davi. Ungiu sobre o Israel. Ele está a contar que ele livrou-lhe de mau Saul. E ele começa a contar as consequências possíveis. E aqui o Davi, ele diz, pequei contra o Senhor. O versículo 13. Ele está confessando. E o Davi, nesse momento, ele diz, Senhor, transpassou o teu pecado, não morrerás. Essa era uma história que eu queria contextualizar para que todo mundo soubesse de que estamos a falar. A palavra de Deus diz em Romanos que porque o salário do pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. Mas aqui Deus, ele traz a misericórdia. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando David confessou o pecado, o livro de Salmos 32, o livro de Salmos 32, disse, quando ele caiu em pecado, versículo 3, diz assim, enquanto eu me calei,
envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estia. Enquanto David, ele calou-se no seu pecado, ele começou a adoecer com seus ossos. O pecado, ele traz doença ao nosso corpo. Não aconteceu isso em algum dia. Possivelmente aconteceu num ano ou um ano e meio que David vivia toda aquela pesadelo do pecado. Enquanto ele estava vivendo no pecado, ele diz que meus ossos estavam enfraquecidos. Os meus ossos estavam doentes. O humor de David foi-se embora. Em um estágio onde a energia foi sucada, não tinha alegria mais o Davi. E o que faz o pecado? Ele nos seca. Ele nos tira da presença de Deus. Ele nos tira de estarmos em união com irmãos. Ele nos mostra na igreja aquele canta mal, aquele se faz, aquela música não gostei, aquele pregador está demais a falar disso ou de aquilo. O pecado, ele nos agita para que nós não gostássemos do lugar onde nós estamos. Ele nos tira da presença de Deus. Amém? Isso é o pecado faz. Ele nos distancia. E aqui ele vai dizer no versículo 5: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confissão é um instrumento que Deus usa para curar-nos. Enquanto eu não vou confessar pecado, eu estarei no remorso. Confessar pecado, nós podemos perante Deus, mas também em Tiago, o livro de Tiago, ele diz assim: confessai pecados uns aos outros para receber a cura. 5,16. Tiago 5,16. A confissão, ela atua quando nós confessamos diante de Deus. Nós confessamos e estamos indo embora. Mas se um pecado que você sente, que eu sinto, que ainda tem legalidade em minha vida, para eu poder libertar-me, eu confesso diante do homem. Na nossa igreja temos pastores que estão preparados para receber confissões. Porque a confissão, ela vai libertar o nosso físico. Ali em 32 disse, enquanto eu estava a andar no pecado, aquele pecado fazia destruir os meus ossos. Destruir é para eu ficar doente, para meu humor não estar bem, para eu não ter alegria na presença de Deus. O pecado não confessado, ele nos torna escravos. A confissão verdadeira perante uns aos outros é uma coisa muito difícil, porque ela gera vergonha. Ela gera o tal arrependimento que você diz, eu errei, mas é disposto a pagar preço de vergonha. A liberdade na nossa vida vem quando nós confessamos uns aos outros nossos pecados.
entre o adultério de Davi até a chegada do Natal, passou possivelmente 1 ano e meio. Mas neste tempo, o Davi vivia dias não muito alegres. E com toda a sinceridade que ele confessou o seu pecado diante do profeta Natan, que o Senhor hoje levanta aqui os natais na vida das pessoas. Que o Senhor levanta os natais na vida das pessoas. Amém? Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Possivelmente passou já um tempo como passou na vida de Davi, mas ainda aquele pecado, ele está me buscando. Ele ainda está trabalhando na minha vida. Vamos lá para o Salmo 51. O Salmo 51, ele está a resposta de 2 Samuel 12. Disse, logo do início, disse, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe remova um espírito reto. Aí começa a palavra, Senhor, tenha misericórdia de mim. A confissão de Davi não se limitou perante Deus. Ele se limitou até chegar aos nossos dias de hoje. Ele diz, tem misericórdia de meu Deus, segundo a tua benignidade. Ele fala novamente em versículo, disse, completamente lava-me da minha iniquidade. Ele diz, purifica-me do meu pecado. E ainda ele vai dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A liberdade, ela entra na nossa vida pela confissão. Eu aqui, irmãos, não estou a falar de algo que eu não conheço. Muitos anos atrás eu tinha que acordar o meu esposo e dizer, eu quero confessar. Sabe o que Satanás faz? Ele te traz milhões de hipóteses. O que será depois disso? Porque ele sabe que a confissão gera restauração. A confissão, ela traz-te para um novo nível que o Senhor quer te usar. E aqui, David ainda diz, somente pequei contra ti, Deus. Mas você que podes me justificar, e Davi precisava dessa graça de Deus. Ele sabia que a dependência dele era Cristo. Sabem que eu, quando estava a olhar, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Eu fui buscando para saber o que é hisopo na profundidade. E lá no Antigo Testamento diz que quando o espírito de morte passava, o povo de Israel tinha que levar a folhas de hisopo, mergulhar no sangue de cordeiro e colocar sobre as suas portas, janelas. Isso seria um sinal para o espírito de morte, que estes são os filhos de Deus. E disse, purifica-me com hisopo. Já naquele tempo, o Davi percebia que não precisaria mais nenhum cordeiro, que não precisaria mais nenhuma outra sangue de nenhum animal. Ele já naquele momento sabia que haveria um cordeiro que vai levar o pecado de uma vez
vez para todos e vai trazer essa perfeição. Perfeição do Pai, perfeição do Espírito, perfeição do Filho de Deus. Porque uma vez por todas, Ele perdoou o nosso pecado. Uma vez por todos os séculos. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele levou sobre si. Disse: purifica-me com hisopo, purifica-me com sangue do Cordeiro, purifica-me com sangue do Cordeiro, e eu ficarei limpo, eu ficarei limpo. Essa palavra é muito poderosa. E ainda lá no versículo 10 ele diz: criei, meu Deus, um coração puro. Um coração puro é criado por Deus. Nós não temos coração puro desde o início. Desde o início, no pecado, concebeu-me a minha mãe. Eu tenho a natureza do Adão lá no passado, mas no presente, quando eu conheci o Cristo Jesus, eu tenho que ter a minha natureza de Cristo Jesus. A somente natureza de Cristo que ela nos torna puros, limpos, purificados. Amém? Renova em mim um espírito reto. O Davi, ele foi tão amado com Deus. Por quê? Porque tinha Saul e tinha Davi. Mas o Saul, quando pecou, ele só queria o reino. Ele não queria deixar o trono. Mas o Davi, ele tinha coração mole de mansidão. Quando o bode está sendo repreendido, ele quer bater. Mas quando uma ovelha está repreendida, a ovelha chora. É por isso, quando eu chego na presença de Deus, eu choro, porque só eu sei o que foi perdoado. Disse: você me conheces desde o ventre da minha mãe. Aqui cada um de nós conhecemos o que fazemos, onde andamos. E hoje, Senhor, Ele quer libertar as pessoas aqui. Quer libertar da prostituição, quer libertar da masturbação, quer libertar do adultério, da mentira, do engano, quer libertar dos ciúmes, invejas, maldicência, desonras. Ele quer libertar, mas o que ele disse: confessai os pecados uns com os outros. Confessai, porque quando confessamos, passamos uma vergonha. A vergonha, ela traz restauração. A vergonha, ela gera um novo início na nossa vida. Se nós, como cristãos, não conseguimos reparar e dizer: aqui, eu sempre caio nesta coisa aqui. Volta, busca ajuda. Busca ajuda. Sabe, quando eu cheguei ao arrependimento, eu fui buscar uma missionária depois do meu esposo, porque eu dizia: ainda não estou assim como eu preciso estar, porque eu já conhecia Cristo. E era uma missionária. Eu fui ter mais uma vez confessar para ela. Eu disse: eu já confessei, mas eu não sinto arrependimento. Eu me justifico. Porque a verdadeiro arrependimento, ele traz algo tão forte no nosso coração. Ele faz te mudar. Você sente aquilo tão... uma coisa pesada na sua vida que você não aguenta. Você quer confessar e não te importas o que os outros vão dizer. E quando eu cheguei, ela disse: o Espírito Santo tinha saído de você. É por isso o Davi, ele diz aqui no versículo 11:
não me lances fora da tua presença. Veio o Senhor. O Pedro, ele tinha arrependimento, mas Judas tinha remorso. O remorso fará para que nós estejamos longe de Deus. O remorso vai fazer para que nós sentássemos e sentirmos salvos, justificados. Mas o verdadeiro arrependimento te leva aos pés de Cristo. No momento, eu não conseguia chorar. As minhas lágrimas tinham secado. Não conseguia chorar. Eu ia à igreja e eu não sentia presença de Deus. Porque quem carrega a presença de Deus não é um grupo que vai estar aqui. É cada um de nós que carrega a presença de Deus. A presença de Deus não pode ser num domingo, numa quarta, numa terça. A presença de Deus, ela deve nos acompanhar dia após dia. Quando estou varrendo o meu quintal, eu vou dizer: Senhor, varre a minha alma, que nada possa me impedir para eu estar na tua presença. Porque o pecado, ele te faz separação com Deus Pai. A coisa mais tragédia quando o Espírito Santo deixa de falar ao nosso coração. Irmãos, ser crente não é de brincar de cristão. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Diz: vigiai e orai para você não caia em tentação. Vigiai e orai, vigiai e orai. Lá no livro de Josué disse: permanece nessa palavra dia e noite, medita dela dia e noite. O estudo da palavra não pode ser um dia por semana. O estudo da palavra tem que estar diariamente na nossa vida. David vai dizer: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como eu posso guardar a palavra de Deus? Meditar nela dia e noite. Dia e noite. Tinha uma expressão do pastor um dia. Ele disse: eu estou a andar de carro, de repente aquela palavra saltou no meu coração. Faça saltar para na tua mente a palavra de Deus. Por quê? Porque você, para saltar aquela palavra, você tem que ler a palavra. E o Espírito de Deus, ele vai te recordar no momento oportuno. Amém? Vigiai e orai para não cair em tentação. Aqui, ainda no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O resultado da confissão é o Espírito Santo devolve a alegria da nossa salvação. Quando aquela missionária decidiu: eu vou orar por você, porque o Espírito Santo tinha te deixado, eu senti, irmãos, em cada minha célula eu senti um peso, porque eu amava Deus. E veio o temor do Senhor. Eu disse: quero te de volta. Eu quero te de volta, Espírito Santo. E quando ela orou, eu chorei, acho que nunca tanto chorei na minha vida. Eu chorei amargamente. Chorei depois com alegria. Porque
eu devolvi meu Deus no altar da minha vida. E não existe nada melhor. Tudo que nós temos é passageiro. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo é passageiro. Mas lá no céu é eterno. Amém? E olha só o que vai dizer o versículo 13. Depois de arrependimento que Deus tinha, depois de confissão que ele fez isso. Esse salmo é uma oração, não é? É uma oração muito forte. Ele ainda diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Tanta misericórdia de Deus, tanta misericórdia de Deus. Disse: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Foi levantado por Deus. E nesse momento, quando Deus vai nos levantar, Ele quer nos usar. Como a mesma palavra que fez o Satanás nós ficarmos no chão, derrotado, Deus ainda tem uma nova história. Ele começa a escrever a partir disso uma nova história. E Deus vai usar-nos. Porque essa palavra não está escrita para este mundo. Ela está escrita para os filhos de Deus. Por isso ela é tão preciosa para o nosso coração. Não sei para vocês, mas me apetece comer essa palavra. Assim, tudo estar aqui. Tudo estar aqui. No meu espírito. Eu tanto amo essa palavra. Sei que não sou perfeita. Sei que tenho muitos defeitos. Mas é assim que eu necessito dessa graça de Deus. Deus, Ele quer quebrantamento do nosso coração. Ele precisa que o nosso coração seja quebrantado, disposto a obedecer ao Senhor. Desses sacrifícios não preciso. Senhor, vive no coração quebrantado. David, ele totalmente quebrou seu coração diante do Senhor. A Bíblia nos revela que ele caiu e chorou. Ele prostrou-se, ele jejuou, orou. Consequências, tem consequências. Existem consequências do pecado. Existem consequências do pecado não confessado. Porque ele tinha o tempo para confessar. Betseba estava grávida, tinha tempo, mas não, a criança já tinha nascido. E ele não veio sozinho perante a Deus para confessar. Deus levantou Natã. E Natã levou a David ao arrependimento. Mostrou ao David que ele pecou contra o Senhor. Amém? Que o Senhor hoje consegue levantar Natã na vida de cada um. Que sejamos aquelas ovelhas que estamos, quando repreendidos, choramos. Que não sejamos como bodes, que não vamos tirar a luta, justificar, a autojustificação, vem toda certeza, todo não sei o que. Não, que sejamos ovelhas, aquela que disposta a obedecer, seguir o seu bom pastor. Senhor é o nosso bom pastor. Ele não quer que nenhuma ovelha ela se perde. Hoje, Deus, Ele está dando chance para nós confessarmos. Ele está nos dando chance
mais e mais e mais uma vez para libertar de algum vício. E Ele só vai libertar quando a nossa vontade será feita. Eu quero. Bartimeu, ele era cego, gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que queres? Quero ver. Ontem minha irmã Valentina deu uma palavra tão boa, curta e tão objetiva. Ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana e Penina. E Ana andava amargurada, tão amargurada. Ela não conseguia achar a alegria de rever algo que Deus proporcionou para ela. Ela só vinha e chorava. E ela precisava confessar diante do homem de Deus, confessar o que afligia o coração dela. Deus respondeu ou não respondeu? Respondeu. Mas é um grande profeta de Deus. Confissão, ele gera restauração. Confissão gera bênção. Confissão, ele gera para que nós possamos entrar num novo nível da vida. Para amanhã Satanás não buscar-nos lá com coisa passada. Sabias que aquela fulana, eu não posso ministrar porque está aquele assunto. Não, já passou tempo, fica lá descansada. Fica. Você já confessou ao Senhor, isso é mais importante. Mas o Espírito está ainda lá, escondido. Bem, esperando outro momento quando pudesse te buscar com o mesmo pecado. Confissão, ela traz-nos para um novo nível de cristianismo. Ela gera uma nova intimidade com Deus. Disse, enquanto eu não confessei, o pecado estava diante de mim. Mas quando eu confessei, o Espírito de Deus, através do Espírito Santo, que foi enviado para nos ensinar, para julgar nosso coração, mas trazer um refrigério. Porque o mundo, quando o mundo nos aponta, ele só nos mostra erro. Mas quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo aponta-nos erro, ele nos mostra a direção que nós temos que seguir. Amém? Ele traz para nós o conforto. Ele traz para nós a resposta. Ele traz para nós a cura. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele ainda nos enche com seu temor. E o temor é tão precioso na vida de um cristão. Porque ele dá sabedoria. No temor do Senhor, temer a Deus, nos afasta do mau caminho, nos afasta do pecado, o temor do Senhor. O temor do Senhor é um alicerce, é um fundamento, é um início da vida de um cristão. Nenhuma casa pode ficar forte, firme, estável no vendaval. Vai mostrar como foi construído. E o temor do Senhor, quando ele é colocado sobre nosso coração, ele nos dá firmeza no dia mau. Temor do Senhor, ele nos guarda de cair em pecado. E mesmo assim, o mesmo temor vai dizer, se por acaso
irmãos pecarem, vocês têm um advogado justo e fiel. Justo e fiel. Talvez por isso que ainda a família não está estável. É talvez por isso que ainda estamos vivendo lutas, porque o Espírito de Deus quer libertar através de confissão. Talvez é por isso que ainda estamos sempre com algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa. Porque o Espírito de Deus, Ele quer trazer um refrigério para a tua vida. Não, é porque eu já... Não. E essa palavra ainda para cada uma de nós. Senhor, Ele quer usar a sua igreja. Ele quer manifestação dos filhos de Deus. Senhor, ainda vai usar grandemente a igreja Shekinah. Caminhamos sobre o arrependimento. Caminhamos para buscar a pureza do nosso coração. Podemos ficar cansados sempre, pastor, volta ao mesmo assunto. Sempre volta ao mesmo assunto. Outras igrejas pregam prosperidade, pregam não sei quanto. Prósperos e vazios. Famílias destruídas. Não há transformação da vida. Porque o verdadeiro Espírito de Deus, Ele traz o quê? Frutos do Espírito. Frutos. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder de transformação. Podemos ficar prósperos e vazios, sem presença de Deus. Misericórdia. É uma misericórdia muito grande. Por isso Davi disse, não retires de mim o seu Santo Espírito. E ele tinha essa tão poderosa, essa oração, não retires de mim. Não retires de mim o seu Santo. Não retires de mim o seu Santo Espírito. Porque sem Espírito Santo, um pecador não pode reconciliar-se com Deus. O reconciliamento é a dependência com Cristo. E aí já não se importamos o que outros vão achar ou não vão achar. Eu vou caminhar, porque meu caminho é para a frente, meu caminho é para o céu, o meu caminho é lá, é Nova Jerusalém. Eu tenho meu nome lá escrito, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu não tenho medo da morte, porque a morte não tem poder sobre mim, porque eu vivo para Ele, eu vivo para Cristo que me deu a vitória, eu vivo para Cristo que ontem, hoje e amanhã vai me conduzindo ao Pai. Disse, pega a sua cruz e me siga. Há tentações que vão perseguir dia após dia. Dia após dia foi liberta, mas caminhada é todos os dias. Caminhada é todos os dias você pegar essa cruz. Eu escutei de um homossexualista que foi libertado por Deus. Ele chegou ao pastor e ele disse, pastor, eu fui liberto. Eu odeio aquela vida, mas cada vez volta aquele pensamento. Enche-se com palavra. Encher-se com palavra. Guarda a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Ele. Davi disse, apaga de mim as minhas transgressões. Se fosse uma borracha
a passar na nossa mente, nós passaremos, não é? Passaremos. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos tão limpa, que Ele não vê nossas transgressões após que nos confessamos e começamos a caminhar. Ele nos usa, porque Ele usa pessoas com defeitos, problemas, para trazer um vivo testemunho aqui na terra. Ele tem esse poder lá no céu, na terra e embaixo da terra, porque o nome de Jesus está em cima de todo nome. Até hoje esse nome está sendo perseguido, até hoje estão sendo matadas pessoas pelo nome de Cristo Jesus. Estevão, ele passou pelo martírio. Quantos apóstolos foram matados por esse nome? Disse, não posso morrer como o meu Cristo, vira a cruz, não mereço. O que nós dispostos hoje estamos para deixar aquele pecado? O que nós estamos dispostos a confessar ao Senhor para que o Senhor pudesse usar a sua igreja aqui na terra? Eu pergunto, no dia Pentecoste, o Espírito Santo desceu e todo mundo foi batizado. Naqueles tempos, profetizavam, curavam, demônios saíam. Porque os evangelistas andavam verdadeiramente perante o Senhor. Eu só pergunto, Senhor, eu quero ver este tempo. Você prometeu que você vai usar a sua igreja. A igreja de Cristo, ela foi colocada aqui na terra, limpa, santa, sem mácula. É isso que Ele de nós, nosso Deus. É isso que Ele quer. Talvez você está tão carregado que a presença de Deus não pode chegar aqui. E você está responsável de não descer a presença de Deus. Senhor ainda está dando oportunidade. Confessa, 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 confessa. Não, passou já muito tempo. Confessa, confessa. A confissão, ela gera restauração, ela gera refrigério ao nosso corpo, gera a cura ao nosso corpo. Eu muitas vezes volto a falar com minha irmã, ela afastou-se de Deus, e quando eu cheguei na Ucrânia, ela está falando, e eu falei, Lana, deixa essas coisas, ora para o Senhor, diz assim, Pai, eu tanto amo esses cigarros. Eu amo, mas me dá para o meu coração eu odiar aquele pecado. Seja sincero, porque disse quando você com sinceridade chega, Ele também com sinceridade, Ele vem. Sinceridade diante de Deus. A minha irmã disse, não, eu gosto, eu não quero deixar isso. Eu gosto, e eu quero, e eu não quero orar para Deus me libertar. Misericórdia. Será que Deus vai libertar-nos de algo que nós não queremos? Não. Ele nos dá livre arbítrio. Ele nos dá livre arbítrio. Escolha o que você quer confessar ou continuar na escravidão, continuar na cadeia. Porque confissão, ela traz um poder extraordinário. Ela liberta-nos. Confissão, ela nos leva para os níveis
que nós nem conseguimos imaginar. E Deus, Ele usa aquele que é rendido, aquele que totalmente está disposto a perder para o mundo e ganhar para o Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a minha igreja amada. Eu estou grata por esse privilégio de estar aqui à frente. Obrigada para o meu esposo, que me deu muita bênção para essa palavra. Sabe, é maravilhoso viver nos tempos de Deus. É maravilhoso estar em união com Cristo. Irmãos, o pecado não confessado, ele é uma lepra. Ela se extingue. E você não consegue vir aqui na presença do Senhor derramar seu coração. Ele te traz autodefesas. Irmãos, quão é precioso, quão é bom receber a unção do Espírito Santo. A nossa igreja é uma igreja maravilhosa. Irmãos maravilhosos. Todos nós estamos crescendo juntos na presença de Deus. Eu amo a minha igreja. Esta é a minha família que Deus me colocou aqui em Moçambique. Cada um de vocês, de nós, é precioso diante do Senhor. É por isso veio esta palavra. Eu disse, eu não falei isso porque eu não vivi. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Obrigada, Senhora. Podemos nos levantar?